passando, hein, minha gente? Já tem decoração de Natal nos shopping centers das capitais. Ontem fui ao shopping, tinha um Papai Noel lá, Pedro Campos. Falei, nossa, que isso? Pareceu um Papai Noel, chegou. Estamos quase lá no Natal. Bem, estamos quase lá também no momento da transição de governos, não é? A posse do novo governo eleito ocorre no dia 1º de janeiro de 2023 e claro que você vai ouvir tudo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, dentro do processo de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com outros representantes do Congresso Nacional. A pauta é uma só, e é aquela que está pingando desde a campanha. Como é que o orçamento da União, que não prevê esses outros gastos que foram colocados como promessas de campanha pelos dois candidatos, como é que o orçamento da União vai dar conta de tudo isso? Auxílio Brasil, mais o acréscimo ao Bolsa Família, vai mudar de nome o programa, não é? Custos com farmácia popular, reajuste do mínimo, o que é que vem primeiro? Bem, é a discussão que está colocada aqui na mesa. Não só do quanto, mas do como, porque existe a lei de responsabilidade fiscal e nenhum governo vai querer começar a sua gestão correndo o risco ali de estar cometendo algum tipo de ilegalidade que depois pode ser cobrada de volta. Hoje, o presidente eleito Lula se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os dois foram adversários muito acirrados, muito ferrenhos durante a campanha eleitoral, não é? Arthur Lira foi ali um fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, mas não só isso. Arthur Lira é mais do que isso. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele é o presidente de um dos 3 poderes e, portanto, fala de igual para igual com o presidente da República e com o presidente eleito. Lira também tem interesses, ele quer a reeleição à presidência da Câmara. Lula quer achar uma forma de fazer com que as promessas de campanha, pelo menos parte delas, possam ser cumpridas. Se não logo de cara, mas que haja ali uma perspectiva. O fato é que alguma coisa vai ter que ser feita, em termos legislativos, na aprovação desses gastos suplementares. A visão geral do mercado é a visão que defende a chamada regra de ouro, o teto de gastos. O governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, ponto. É isso que foi aprovado com uma emenda constitucional. É por isso que já se fala em uma nova emenda para reemendar a Constituição, dizendo que o teto de gastos não era tão teto assim e que existem sim possibilidades diferentes. Existem vozes dissonantes. Dessas vozes hoje que dominam o mercado financeiro, que chamam a atenção para a necessidade de que o país recupere a sua capacidade de investimento. É claro que o governo eleito, pela característica do PT, do ex-presidente Lula, das pessoas que devem estar ali no núcleo de transição, tem toda a vontade de fazer com que o teto de gastos, se não extinto, seja pelo menos flexibilizado. Agora, quando a gente ouve também a declaração do economista que foi entrevistado ontem aqui pela Rádio Bandeirantes, Raul Veloso, um economista que está muito longe de estar perto ali do espectro da esquerda, já participou de outros governos, é consultor, analista de contas públicas, falando a respeito da consequência também danosa que vem do teto de gastos. Tem coisas boas e coisas ruins no teto. As ruins existem também. E é isso que ele chama atenção. A gente reflete a respeito do que vai acontecer a partir de agora. Raul Veloso, que foi entrevistado ontem aqui na Rádio Bandeirantes, no programa Bandeirantes Acontece. Nós temos de mudar essa visão tacanha que surgiu com essa história do teto. Nós temos de dar uma solução diferente. O teto morreu. Vamos fazer um rearranjo dessa história aí dos gastos dominantes. O principal é previdência, e depois vamos deixar um espaço para os investimentos acontecerem, investimento em infraestrutura, senão a economia brasileira não cresce mais. Pois é, segundo Raul Veloso, o teto morreu. Ele diz isso porque, na verdade, o teto de gastos mal foi implementado. Ele foi aprovado ali no governo Temer e na hora que começaria a valer, veio uma pandemia. E aí a pandemia criou uma situação absolutamente excepcional. E agora vai assumir em janeiro um governo que não tem nenhum tipo de apreço pelo teto de gastos como conceito. Eu me lembro que na semana passada, retrasada, enfim, Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece chamava atenção
para algo que às vezes passa batido nas análises sobre essa questão, não é? Que é o seguinte: o teto de gastos, ele não é um objetivo em si. O teto de gastos é um meio para se alcançar um objetivo. Qual era o raciocínio? Se coloca um teto e se faz reforma previdenciária que foi feita, administrativa que não foi feita, tributária que não foi feita. Sem essas 3 reformas, o teto de gastos torna inviável a execução de qualquer tipo de planejamento de governo, porque ele impede que o governo que assumiu ou que vai assumir tenha ali um mínimo controle do que está executando. Vamos ver qual é a saída que é encontrada. Não precisa nem ser 8, nem 80, é para isso que existe negociação e é para isso também que existe o Congresso Nacional, não é? Para colocar parâmetros nesse tipo de discussão. 8h06, direto de Brasília, Cláudio Humberto está chegando agora.